Nessa aula, veremos as noções de razão e proporção. A palavra razão, ela pode ser entendida através de um sinônimo, que é uma operação matemática, chamada divisão. Então, quando você lê num texto a razão entre dois números, nesse nosso exemplo, entre os números 2 e 3, você pode pensar o seguinte, que a razão entre os números nada mais é do que a divisão entre esses números. Então, a razão entre 2 e 3 é a divisão entre 2 e 3. Tudo bem? Bom, muitas vezes existem várias razões diferentes que dão o mesmo resultado. Existem várias divisões diferentes dando o mesmo resultado. Toda vez que acontecer isso, você pode pensar então na ideia de proporção. Uma proporção nada mais é do que uma razão, ou seja, uma divisão, que está dando sempre o mesmo resultado. Então, quando você lê num texto, por exemplo, que 4 e 6 são proporcionais a 2 e 3, o que significa isso? Quer dizer o seguinte, se você pega o número 4 e divide pelo número 6, a resposta é a mesma se você pegasse o número 2 e dividisse pelo número 3. Então, a razão entre o 4 e o 6 é igual à razão entre o 2 e o 3. Tá bom? Bom, como é que você faz então para saber se os números são proporcionais ou não? Ou seja, se eles obedecem a uma proporção. Então, uma forma bastante interessante para saber se existe uma proporção entre os números é você multiplicar esses números em formato de uma cruz, em formato de um X. É o chamado produto em cruz. Quando você multiplica esse número por esse aqui, 4 vezes 3, esse resultado vai dar 12. Quando você multiplica esse número 2 por esse número 6, 2 vezes 6, também dá 12. Você percebe que o produto em cruz, o resultado dessa conta é igual ao resultado dessa conta. Toda vez que esses resultados forem iguais, quer dizer que esses números obedecem uma proporção. Bom, qual a vantagem de se conhecer sobre proporções? Uma das vantagens é que você consegue resolver problemas utilizando proporções, através da famosa regra de 3. Dê uma olhada nesse exemplo, que eu chamo de exemplo da vaca. Uma vaca tem 4 patas. Quantas patas terão 10 vacas? Um tipo de ideia para esse problema é a seguinte. Primeira coisa, nesse problema, identifique as grandezas relacionadas. Basicamente, você pode pensar que uma grandeza é como se fosse a unidade do número, uma forma bem intuitiva, tudo bem? Você percebeu que nesse enunciado aparecem dois tipos de grandezas, dois tipos de informações? Um primeiro tipo está relacionado aqui, através da palavra vaca. Você percebe que existem números, e aparece a unidade desses números. Uma vaca, 10 vacas, são quantidades de vacas. Mas também aparece uma outra grandeza aqui, um segundo tipo de números, que são as patas. Quando você pensar em pata aqui, não é a mulher do pato, tá? Pata é a perna da vaca, tudo bem? Bom, você consegue escrever então essas mesmas informações através de uma proporção. Quer ver? Você pode escrever desse jeito, uma vaca possui 4 patas. Você quer saber, então, quantas patas possuem 10 vacas? Então, 10 vacas vão possuir uma quantidade que vou chamar de x. X patas, tá bom? Bom, claro, quanto mais vacas, mais patas. E existe uma proporção entre o número de patas e o número de vacas. Toda vez que se identificar uma proporção entre as grandezas, você consegue utilizar a regra de 3. A regra de 3 nada mais é que uma proporção. Muitas das vezes, nós trabalhamos só com os números. Então, você diz assim, que 1 está para 4, assim como 10 está para x. E aí, como a regra de 3 nada mais é que uma proporção, você pode efetuar o produto em cruz. Lembra do produto em cruz? Fica o seguinte, se você pegar o número 1 e multiplicar pela letra x, é a mesma coisa que pegar o número 10 e multiplicar pelo número 4. É exatamente esse produto em cruz que é a noção de proporção que nós vimos. Bom, agora é só resolver essa equação. Nesse nosso exemplo, 1 vezes x vai dar x mesmo, e 10 vezes 4 vai dar 40. Ou seja, 10 vacas vão obter 40 patas. Tá? Então, a regra de 3 é uma ferramenta importantíssima em matemática. E ela só funciona quando você identifica uma proporção entre as grandezas.
Uma aplicação bastante interessante da regra de 3 aparece em escalas. Provavelmente você já viu em geografia, em história, alguns mapas. E um mapa nada mais é do que uma representação de uma situação real. Então, quando você vê no mapa, você vê um desenho que representa um tamanho real. Por isso, a necessidade de se criar uma escala. Escala nada mais é que um fator de conversão entre o seu desenho e sua situação real. Aqui na tela nós estamos vendo dois mapas, tá? Reparou que em cada um desses mapas já aparece uma escala? Nesse primeiro mapa, ele fala para você sobre a escala na forma de um desenho e ele descreve a escala aqui em cima, né? 1 para 250 mil. Daqui a pouquinho a gente vai entender bem o que significa isso, né? No outro mapa aqui do lado, né, que mostra uma das tragédias da Segunda Guerra Mundial, ele fornece uma escala também, só que ele mostra para você somente os centímetros, sem descrever a escala que nem aparece descrito aqui, né? Então, entender um pouco o que é uma escala, né? Pensa na escala. A escala você pode entender ela com uma razão. E, na verdade, criar uma escala é criar uma razão entre algum tamanho que você consegue medir no desenho, no seu mapa, e a mesma situação, o mesmo tamanho, medido na vida real. Né? Então, para você criar a escala de um mapa, basta você pegar um tamanho que é conhecido tanto na situação real, na situação de verdade, quanto na situação do desenho. A razão entre esses dois tamanhos é exatamente a escala. Então, quando nós vimos isso aqui, lembra desse mapa aqui, escala 1 para 250 mil? O que significa essa escala? Quer dizer o seguinte, que 1 centímetro no mapa corresponde a 250 mil centímetros na situação real. Então, toda vez que você for ler uma escala, quer ver? Olha nesse exemplo que aparece aqui, escala de 1 para 1000 em centímetros. O que significa essa escala? Quer dizer o seguinte, quer dizer que 1 centímetro no seu desenho corresponde a 1000 centímetros na situação real. Tudo bem? Então, uma escala de 1 para 1000 quer dizer isso, que 1 centímetro no mapa corresponde a 1000 centímetros na situação real. Muitas vezes, 1000 centímetros não é conveniente na situação real, porque é um número relativamente grande. Então, é muito comum você transformar em unidades que sejam mais compatíveis com o mundo real. Por exemplo, 1000 centímetros é a mesma coisa que 10 metros. Então, quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 10 metros na situação real. Esse outro exemplo, 1 para 250 mil, é exatamente o exemplo que apareceu no mapa que nós acabamos de ver. O que significa 1 para 250 mil em centímetros? Quer dizer que 1 centímetro no desenho corresponde a 250 mil centímetros na situação real. De novo, esse número é muito grande para se trabalhar na situação real. Então é muito comum você transformar esse número em alguma unidade que seja mais compatível na situação real. Por exemplo, 250 mil centímetros é a mesma coisa que 2,5 quilômetros. Então, quer dizer que 1 centímetro naquele mapa corresponde a 2,5 km na situação real. Tá? Então, quando você for pensar numa escala, pense, na verdade, numa regra de 3. Por exemplo, se você sabe que 1 centímetro no seu mapa corresponde a 2,5 km na vida real, se você medir algum tamanho no mapa em centímetros, através da regra de 3, você consegue obter quantos quilômetros na situação real corresponde àquele tamanho. Ou ao contrário, às vezes você sabe qual é a medida na situação real em quilômetros. Conhecendo a escala, através da regra de 3, é possível obter quantos centímetros corresponde à distância no seu mapa. Então pense sempre na escala com uma razão. E através da escala você consegue obter tamanhos tanto no desenho quanto na situação real, através da regra de 3.